Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Todos sejam bem-vindos aqui ao nosso momento de estudo bíblico. Deixa eu só abrir uma cortina aqui para clarear um pouquinho antes de a gente começar. Você pode abrir para mim, Lucas, por favor? Obrigado, filho. Aí dá uma iluminada, né? Aí, pode abrir mais. Obrigado. Isso. Aí a gente consegue dar uma iluminada aqui, né? Tudo bem com vocês? Estão conseguindo fazer o estudo bíblico? Às vezes é difícil. Não desanima se pular um dia, ou se você está chegando hoje aqui, né, não tinha assistido nenhum dos vídeos. Como é final de semana, às vezes as pessoas acabam assistindo um pouco mais. Nós estamos fazendo um estudo bíblico baseado no livro do Padre Jonas, né, o Monsenhor Jonas Abib. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, esse daqui. A Bíblia no meu dia a dia. É um método de estudo, de leitura da palavra de Deus, que nos ajuda muito no crescimento da fé. Então, segundo esse estudo, ele nos orienta a começar pela primeira carta de João. E nós estamos lemos já o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo da carta de João. E hoje nós vamos partir para o capítulo 4. O capítulo 4 da primeira carta de São João. E nós vamos encontrar algumas coisas nesse texto. O que nós procuramos? Se você está chegando hoje aqui, no primeiro vídeo desta série, se rolar um pouquinho para trás o feed aí da Catequese de Desenvolvimento Humano, você vai achar o vídeo onde eu explico tudo que nós vamos procurar, o porquê. Primeiro, nós vamos tentar achar as promessas de Deus. Depois, lendo esse mesmo texto, as ordens de Deus. E, por fim, as verdades eternas. Depois de localizar as verdades eternas, de localizar as ordens e as promessas, nós vamos tentar entender qual é a mensagem de Deus para nós neste dia. E depois, qual é o propósito de conversão que nós vamos fazer. Então, são as partes do estudo que nós seguimos. Vamos lá. Vou ler só um trechinho, tá? Não vou ler inteiro o quarto capítulo. Ele é um pouquinho grande, extenso. Ficaria muito grande para a gente ler aqui na nossa live. Você vai ler sozinho, com muito cuidado e muito carinho. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne e é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. Dele ouvistes dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e vós o vencestes. Porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Meus irmãos, nesta leitura, nós continuamos falando sobre o amor de Deus e o apóstolo João vai dando algumas condições, né, para a gente se preservar do anticristo, ou seja, daqueles falsos profetas. E vai nos dando condições para que a gente reconheça quem é de Deus e quem não é. Isso é muito importante, ter esses olhos abertos, né? Esta luz. Deixa eu só virar um pouquinho. Isto. É muito importante nós termos estas condições. E o que nós vamos procurar agora? Vamos procurar as ordens para a gente ver se a gente acha. Para quem quiser saber, ó, estou usando a Bíblia Jerusalém, tá? Primeiro, achei uma ordem logo no versículo 1. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais os espíritos para ver se são de Deus. É uma ordem clara. Não é para a gente sair acreditando, sabe, em qualquer guru, em qualquer coisa que a gente encontra na internet que mistura um monte de religião. Hoje em dia tem isso, né?
As pessoas que trabalham aí com desenvolvimento humano, é até minha área de trabalho, mas muitos misturam muito. Quer falar de Cristo misturado com Seixonoye, misturado que não sei o que. Mistura tudo. Mistura tudo. Então é preciso a gente estar atento, porque aos nossos olhos, às vezes, as coisas não são ruins. É até uma conversinha boa, é até algo legal, mas quando você vê, está só colocando ideias do anticristo em sua cabeça. Esqueça aquela história de que o demônio vai aparecer para você na sua pior forma, com chifre, rabo, pegando fogo. Pode parar com isso. Sem essa ideia infantilizada. Ele se apresenta, às vezes, aparentemente em coisas boas, em prazeres, em conversas mansas, e vai jogando ideias do anticristo ali. Vai jogando ideias que não condizem com a nossa fé. Então, a primeira ordem é: não acrediteis em qualquer espírito. Então, anota no seu caderno esta ordem. Depois eu achei outra ordem, no versículo 7, que diz assim: é um pouco mais para frente desse que nós lemos. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Ou seja, a gente tinha visto já, né, nos outros capítulos que ele dava essa ordem, e ele repete aqui mais uma vez: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Então, que a gente ame. A gente deu aquela diferença, até comentei com vocês, entre o que é amar e o que é gostar, né? Quantas vezes a gente confunde, né? O gostar é quando as coisas me satisfazem. Eu gosto de assistir Netflix, eu gosto de comer uma pizza, eu gosto de tomar um bom suco. Por quê? Essas coisas me satisfazem. Agora, o amor é quando eu sirvo, é quando eu me coloco à disposição, mesmo que o outro não possa me oferecer nada. A gente quer muito trabalhar com a troca, né? Ah, se não me dá atenção, eu não amo mais. Então, a exortação aqui do apóstolo é muito grande, que amemos uns aos outros. Tem até aquele canto, né? Sem impor condições. Quero amar sem medo. Então tem esta ordem para a gente seguir. Depois o versículo 11 também nos traz uma outra ordem. Amados, se Deus assim nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. De novo, tem uma insistência dessa questão para que a gente se ame. E aí, na primeira discussão, na primeira desavença, na primeira dificuldade que a gente tem dentro da comunidade, estou fora dessa comunidade, porque eu briguei com um irmão, porque eu tive uma desavença com um irmão, eu saio da comunidade. E aí eu fujo muito do que é esse mandamento. Amemo-nos uns aos outros. O amor inclui perdão, o amor contém uma autorreflexão de ver se eu também não estou errado. A gente se vitimiza muito, né? São as pessoas que estão erradas e só eu estou certo. Presta atenção também nisso, que isso dificulta muito a gente amar, achar que só a gente está certo. Depois, duas verdades eternas. A primeira: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Esta é uma verdade eterna. Jesus Cristo veio na carne, e nós precisamos reconhecer isso para ser de Deus. Ele se encarnou. Pois se vocês tiverem tempos, que estão nos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, eu posso mandar para vocês um livro muito interessante que eu tenho em PDF da Patrística, que é sobre a encarnação do Verbo, que é de Santo Atanásio. Ajuda a esclarecer bastante coisas que a gente tem de dúvidas com relação à vinda de Cristo, porque ele se encarnou. Então vale muito a pena ler. Aqueles que estão nos nossos grupos podem pedir que eu envio para vocês, tá bom? Então esta é uma verdade eterna. Cristo encarnou. Depois no versículo 3, ainda, mais para frente um pouquinho. Cadê? Aqui. E todo espírito que não confessa que Jesus não é Deus, este espírito do anticristo. Dele ouvistes. Olha que interessante isto, né? Todo aquele que não confessa Jesus como Deus em sua vida, trabalha para o anticristo.
Trabalha para se distanciar de Deus. Trabalha para estar distante do Senhor. Então a gente tem que ficar muito atento, meus irmãos. Muito atento àquilo que as pessoas vão pregando para a gente. Quantas vezes nós ouvimos pessoas querendo desviar os nossos caminhos? E aqui não é sendo moralista, não, mas quantas vezes a televisão a gente coloca dentro da nossa casa e nem percebe. Diz a lenda, não sei se isso é uma coisa que aconteceu, mas a historinha é muito válida. Diz que um padre, uma vez, estava na hora da homilia e no projetor da igreja ele colocou uma cena da novela das 9 da Globo. Uma cena bem quente, já de quase os finalmente de uma relação sexual. Essas cenas que tem na televisão. E as pessoas começaram a se escandalizar. E o padre perguntou: aqui na igreja é lugar da gente colocar isto? E todo mundo já esbravejando, nervoso com o padre. Claro que não. Aqui é a casa de Deus. Aqui é um lugar de respeito. Não se pode colocar isso. Onde já se viu? O senhor está errado. Aí ele se vira e diz para a comunidade: pois é. E a sua casa é o quê? Também não é um espaço para Deus? E vocês permitem todos esses tipos de imundícies entrar na casa de vocês? Pois é, tenhamos atenção, porque o anticristo ele fala conosco assim. Um certo tempo atrás, a gente até comentava, né, assistindo um filme, não vou entrar em detalhes aqui, mas entrou em uma cena que pregava algo completamente contra o que nós acreditamos na Igreja Católica. Só que estava com um fundo musical bonito, um cenário paradisíaco, tudo bonito. E se você se deixa enganar, você já começa a mudar a sua forma de pensar, você já começa a torcer para que aquilo dê certo, já começa a se envolver. E é assim que o anticristo vai agindo, semeando aos poucos no nosso coração ideias contra a nossa fé. E quando você vê, você está sentado num banco de faculdade com professores pregando totalmente contra a igreja, querendo doutrinar, e você está ali apoiando, porque você já também foi preparado pelo mundo. E quantos jovens, na primeira besteira que um professor fala, já abraça, já diz que aquilo é verdade e já sai dizendo barbaridades contra a igreja. Ao invés de pegar, estudar, conhecer verdadeiramente quem é a igreja, ao invés de aprofundar no catecismo da igreja, está lá. Vendo televisão, vendo a novela, vendo as coisas que não levam a nada. Não que a gente não possa se divertir, tá? Não é um moralismo, não. Eu gosto muito de série, assisto séries, assisto televisão, gosto das minhas partidinhas de futebol aí, gosto de assistir, claro. Mas não coloco isso como um Deus na minha vida, nem como verdade. Então a gente tem que ter atenção, muita atenção, porque o anticristo vem e fala no nosso meio. E não sei se vocês perceberam, nesse estudo bíblico de hoje eu fiz de propósito, eu não assinalei as promessas. Eu quero que aqueles que estão assistindo ao vivo ou que vão assistir depois, coloque pelo menos uma promessa que encontra nesse texto, no capítulo 4 da primeira carta de João. Qual é a promessa que você encontra aqui? Tem alguma? Você conseguiu localizar? Coloca aqui abaixo para a gente ver. Certo, meus irmãos? Então, não se esqueçam, sempre antes de fazer o estudo bíblico, peçam o Espírito Santo de Deus que ilumine cada um de vocês. E amanhã temos mais, tá bom? Fiquem com Deus e amanhã a gente continua nosso estudo bíblico, ainda utilizando o capítulo 4, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã. Tudo que fizemos e vamos continuar fazendo, seja sempre para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, pessoal.